Olá, meu aluno e minha aluna. Bom, estamos iniciando agora o módulo de gestão de contratos em exercícios da banca CESP. E assim como no módulo de licitações, que a gente falou lá no módulo de licitações, a CESP ela cobra mais mesmo os dispositivos da Lei 8666, em especial a partir do artigo 55 da Lei 8666, que disciplina os contratos administrativos. Então, a sugestão que eu dou a vocês é que vocês leiam mesmo a letra da Legislação Federal de Licitações e Contratos, porque a CESP ela costuma mesmo reproduzir literalmente os dispositivos legais. Muito bem, pessoal, estamos de volta, nosso último bloco sobre gestão de contratos administrativos, exercícios da CESP. E aí, como a gente vem falando em todos os blocos, a CESP ela cobra Lei 8666. Então, repito aos senhores, leiam os dispositivos da Lei 8666 e na parte de contratos, em especial, a partir do artigo 55 da Lei 8666. Então, vamos lá, vamos para o nosso primeiro exercício do concurso de auditor do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O objetivo da lei em questão, ao considerar obrigatório o emprego da licitação do tipo técnica e preço para aquisição de bens e serviços de informática, com as exceções previstas no decreto do Poder Executivo, é garantir a qualidade dessas contratações, independentemente da origem do fornecedor. Olha só, se fosse independentemente da origem do fornecedor, não faria sentido associar a técnica e o preço. O objetivo da técnica, de associar o tipo técnica com o preço, é não levar em consideração somente o preço, ou seja, independentemente da origem do fornecedor, vai vencer quem oferecer o menor preço. Não, tem que oferecer um bom preço, mas também tem que ser uma pessoa física, jurídica, que tenha experiência na produção daquele bem, na prestação daquele serviço específico. Por daí, se levar em consideração a técnica, para conferir uma subjetividade, uma certa subjetividade na avaliação dos requisitos pessoais daquele futuro fornecedor dos bens ou serviços que serão entregues à administração. Por isso esse item está errado. O contrato administrativo exige licitação em qualquer situação, cabendo à administração pública determinar as cláusulas exorbitantes que conferem poderes ao contratado, a fim de eliminar as desvantagens do contrato. Olha só, o contrato administrativo ele não exige licitação em qualquer situação. Por quê? Porque existem aquelas situações previstas no artigo 24, 25 ou 17 da Lei 8666, em que a licitação é dispensável ou inexigível. E aí o contrato administrativo ele não vai ser precedido obrigatoriamente, necessariamente, de licitação. Tudo bem? Então, a regra é que antes do contrato administrativo se realiza uma licitação. Quais são as exceções? As exceções são aquelas previstas na Lei 8666, que se referem às contratações diretas por dispensa ou inexigibilidade de licitação. Então, esse item também está errado. Em virtude do princípio do formalismo, os contratos devem ser formalizados por meio de instrumento escrito, salvo os de pequenas compras para pronto pagamento, em que se admite contrato verbal com a administração pública. É isso aí, é isso mesmo, o contrato verbal e de pequenas compras, que é aquele cujo valor não ultrapasse 5% do limite estabelecido para as aquisições da modalidade convite, esses contratos, esses sim podem ser verbais. Os demais devem ser formalizados por meio de instrumento escrito. Então, esse item está correto. Nos casos de concorrência e de tomada de preços, o contrato não é obrigatório, sendo facultada à administração a substituição desses instrumentos por outros instrumentos hábeis. Ao contrário, No caso de concorrência e tomada de preços, o instrumento de contrato é obrigatório, inclusive nas dispensas e inexigibilidade de licitação,
cujos valores estejam compreendidos nos montantes em que seriam cabíveis a concorrência ou a tomada de preços. Tudo bem? Só nos demais casos é que o instrumento do contrato é facultativo. Então, esse item está errado. Cuidado com isso. No caso da concorrência e da tomada de preços, o instrumento do contrato é obrigatório, inclusive nas contratações diretas via dispensa ou inexigibilidade, cujo contrato, né, apresente um valor que esteja compreendido nos limites da concorrência ou da tomada de preços. Por isso, item errado. As sanções administrativas decorrentes do descumprimento do contrato por uma das partes só poderão ser aplicadas após o trânsito em julgado da ação judicial específica. Olha só, a administração pública, né, ela mesma pode se utilizar da sua imperatividade para aplicar um ato administrativo que represente uma sanção ao administrado. Aqui, o administrado, né, em sentido amplo, envolve também aquela pessoa que tem um vínculo contratual com a administração, aquela pessoa física ou jurídica. E no caso dos contratos administrativos, se o contratado deixar de cumprir as cláusulas contratuais, por exemplo, não entregou o objeto, ou o objeto foi entregue parcialmente ou de forma irregular, a administração pode sim aplicar uma das sanções previstas na Lei 8666, no artigo 87 da Lei 8666. Ela pode declarar inidôneo, ela pode suspendê-lo do direito de licitar e contratar com a administração pública no prazo de até 2 anos, ou pode aplicar uma multa. Essas sanções podem ser aplicadas diretamente pela administração sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, elas são auto-aplicáveis. Tudo bem? Essas decisões, esses atos administrativos da administração são auto-executáveis, não necessitam de trânsito em julgado em ações específicas no Poder Judiciário. Então, esse item está errado. Um parecer jurídico opinativo, exemplo de ato enunciativo, que indica juízo de valor, depende de outros de caráter decisório. Olha só, o parecer jurídico, né, ele é obrigatório para formalizar tanto o processo licitatório na administração pública. Ou seja, ele antecede o contrato administrativo em si. Então, quando a minuta do edital é elaborada, né, o setor jurídico ele vai analisar aquela minuta do edital e verificar se existe alguma irregularidade. Por exemplo, olha, a Procuradoria-Geral da União estabeleceu um modelo, né, de minuta de edital. E esse modelo ele vai apresentar todos os requisitos jurídicos mínimos que devem constar do edital. O departamento jurídico vai comparar se a minuta que está sendo apresentada apresenta os requisitos mínimos, né, os requisitos jurídicos mínimos que devem estar contidos no edital, né, exigidos tanto por aquele padrão estabelecido pela Procuradoria ou pela Lei 8666. Se ele verificar alguma impropriedade, ele vai, no seu parecer, apresentar ao presidente da Comissão de Licitações e Contratações aquelas irregularidades para que ele proceda às respectivas alterações, né? E aí, procedeu às alterações, dá andamento ao processo licitatório e a futura compra. Esse, né, parecer jurídico, ele é de fato opinativo. É a opinião do jurídico acerca da regularidade jurídica do instrumento que está sendo apresentado para que ele possa apreciar, né, que está sendo apresentada a sua apreciação. Ele não é um ato que depende de um juízo de valor de outros, né? Perdão, voltando aqui para a questão. O parecer jurídico, ele não é um ato administrativo que dependa de outros de caráter decisório. Ou seja,
ele tem natureza opinativa e independente. Ele não é um ato enunciativo que indica juízo de valor dependente de outros atos decisórios. Ao contrário, ele não depende de outros atos de caráter decisório. Tudo bem? Ele é uma assessoria técnica que é prestada ao órgão, aqui no caso, a comissão, o presidente da comissão de licitações, a respectiva comissão, acerca da natureza, né, da regularidade técnica e jurídica do instrumento, né, no caso a minuta do edital, no nosso exemplo, foi conferida a sua apreciação. Por isso, esse item está errado. Questão 7. O pregão não se aplica às contratações de obras e serviços de engenharia. Correto. O pregão, né, é a modalidade de licitação utilizada para a contratação de bens e serviços comuns. Bens e serviços comuns são aqueles cujo padrão de qualidade e desempenho podem ser definidos de forma objetiva no edital de licitação. O pregão não é cabível para obras e serviços de engenharia. Por quê? Porque obras e serviços de engenharia não são considerados bens e serviços comuns, não estão no conceito de bens e serviços comuns. Não dá para definir de forma objetiva, né, e precisa o padrão de desempenho e de qualidade de um serviço de engenharia. Por isso, o pregão não se aplica à contratação de bens e serviços de engenharia, obras, né, e serviços de engenharias. Por isso, esse item está correto. É necessário curso de capacitação específico para que o servidor atue como pregoeiro. Correto. Para atuar como pregoeiro, ele precisa realizar um curso de capacitação. Em regra, as escolas de governo oferecem, né, esses cursos, né, de capacitação de pregoeiros. Algumas escolas de tribunais de contas também, aqui exemplo, aqui no Rio de Janeiro, né, nós temos a Escola de Contas e Gestão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, que oferece esse curso de capacitação de pregoeiro para que o servidor possa, né, exercer a respectiva função. Então, o item também está correto. Questão 9. Em pregão, é proibida a participação de empresas reunidas em consórcio. Olha só, a participação de consórcios de empresas, né, em licitações de concorrência, tomada de preços, enfim, ela é admitida, assim como também no pregão. O pregão é uma modalidade de licitação para aquisição de bens e serviços comuns, independentemente de valor. Então, mesmo que seja um bem ou serviço no valor de 3 milhões, que seria cabível à concorrência, né, prestação de um serviço de limpeza, prestação de um serviço de segurança, né, no valor de 3 milhões de reais, em que seria cabível à concorrência, ele pode substituir pelo pregão? Pode. O gestor pode substituir pelo pregão sem problema nenhum. Né? E os licitantes? Eles podem se consorciar, firmar um consórcio de empresas para participar daquele pregão? Sim, não existe vedação nenhuma na lei. Então, esse item está errado. O ordenador de despesas é o responsável pelo credenciamento dos interessados em participar de pregão. Olha só, o responsável pelo credenciamento dos interessados em participar da licitação do pregão, né, é a autoridade responsável, a autoridade competente, que no caso aqui seria o responsável pela comissão de licitações, e não o ordenador de despesas. Então, esse item também está errado. No início da sessão de pregão, os interessados devem entregar em envelopes separados a proposta de preços e a documentação de habilitação. A documentação referente à habilitação deve ser analisada antes da verificação das propostas. No pregão, pessoal, a gente tem a inversão das fases, né, de habilitação e julgamento. Primeiro, o pregoeiro ele vai julgar as propostas que forem apresentadas pelos licitantes, classificar, né, os licitantes, né, e aí
o envelope de habilitação vai ser aberto, né, a documentação de habilitação vai ser avaliada aquela do licitante vencedor. Tudo bem? Se ele não preencher os requisitos de habilitação exigidos no edital, ele vai ser desclassificado e aí o segundo colocado é convocado, né, vai abrir o envelope do segundo colocado para verificar se ele preenche os requisitos ali de habilitação previstos no edital. Então, no pregão ocorre a inversão das fases. Primeiro o julgamento, depois a habilitação. Por isso, esse item também está errado. A execução de uma obra que tenha sido objeto de licitação pública pode ser iniciada antes mesmo da conclusão do respectivo projeto executivo. A execução de uma obra que tenha sido objeto de licitação pública pode ser iniciada antes mesmo da conclusão do projeto executivo. Bom, de fato, né, o projeto executivo ele é necessário para a execução de obras e serviços de engenharia, como a gente falou, sim. Mas é possível se iniciar uma obra de engenharia, a execução de uma obra, sem haver o projeto executivo, né, sem ter um projeto executivo concluído? Sim, desde que tenha o projeto básico. Tudo bem? Se tiver o projeto básico, é possível iniciar a execução da obra e posteriormente apresentar o projeto executivo. É possível. É o ideal? Não. O ideal é que o gestor inicie a execução da obra quando ele já tem um projeto de execução pronto. Tudo bem? Um projeto executivo pronto. Mas é possível iniciar a obra só com projeto básico? É. Então esse item está correto. Ele pode sim. O contrato verbal realizado com a administração pública será válido se decorrer de circunstâncias emergenciais. Olha só, a gente já falou sobre a questão do contrato verbal. A gente viu que, em regra, os contratos firmados entre a administração e o particular devem ser formalizados por meio de instrumento escrito. Isso a gente já falou. Mas a gente viu também que o contrato verbal é admitido. Em que situações? Bom, o contrato verbal é admitido somente na situação em que as compras forem de pequeno valor e de entrega imediata. E o que é considerado uma compra de pequeno valor? Aquela que não ultrapasse a 10%, né, do limite estabelecido para a modalidade convite. Então, bens e serviços em geral, R$ 8.000. Né? Bens e serviços de engenharia, R$ 15.000. Aí sim se admite, né, o contrato verbal. Aí no caso aqui do convite, né, para obras, demais obras, né, seja relativa a obras e serviços de engenharia, aí é lógico que tem que ser de pronta entrega, né, e entrega imediata e dentro desse limite aí de preços, né, estabelecidos pela Lei 8666. Então, o contrato verbal ele não é admitido nas circunstâncias emergenciais. Na circunstância emergencial, o contrato administrativo ele pode ser feito direto, contrato direto sem licitação, por dispensa. Mas o contrato tem que ser formalizado na forma escrita. Então, esse item está errado. 14. A administração pode rescindir o contrato com o particular por ato unilateral escrito, na ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada e impeditiva, né, da execução do contrato. De fato, olha, se ocorrem forças estranhas, né, eventos estranhos, a atuação da administração pública que impedem a execução do contrato administrativa, ela pode rescindir unilateralmente o contrato. Aí é lógico que essa situação, né, excepcional, ela tem que ser comprovada, tem que ser de conhecimento, né, amplo, e que a administração também ela tem que ressarcir, né, ou indenizar o contratado do que ele já houver executado até aquele momento, não é isso? E dos prejuízos que ele comprovadamente apresentar à administração pública que sofreu com aquela rescisão unilateral. Então, esse item aqui está correto.
Nas instituições públicas, a ausência de comprovação formal do projeto básico ou do termo de referência pela autoridade competente e também pela assessoria jurídica deverá ser considerada uma não conformidade legal. De fato, né? Cadê? Vamos lá. A ausência de aprovação formal do projeto básico. Se não tem um projeto básico ou um termo de referência aprovado pela autoridade competente e pela assessoria jurídica, é uma não conformidade. O projeto básico é o próprio planejamento da compra, né? Ele vai definir a dotação orçamentária, vai especificar o objeto a ser contratado de forma precisa, de forma clara, né? O preço do bem. Não é possível, né? Não se admite adquirir um determinado bem ou um serviço sem um projeto básico, né? Então, aprovado, logicamente, pela autoridade competente. Então, isso é uma não conformidade. Item correto. No contexto de determinado contrato específico, segundo a legislação, a não indicação formal do proposto do contratado representa uma não conformidade. Olha só. No contexto de determinado contrato específico, segundo a legislação, a não indicação formal do preposto do contratado representa uma não conformidade. Por exemplo, no contrato de execução de obras. No contrato de execução de obras, o contratado ele tem que manter no local da execução daquela obra, né, segundo a legislação, tem que manter no local da execução daquela obra um preposto para se relacionar com a administração pública. Se ele não indicou formalmente um preposto, isso é uma não conformidade. Item correto. De acordo com a lei, deve-se exigir o atesto do fiscal do contrato no verso da nota fiscal referente aos serviços prestados pelo contratado. Esse é o ato que comprova o recebimento definitivo dos serviços em nome do contratante. Não. Né? O atesto na nota fiscal referente ao serviço prestado não diz respeito ao recebimento definitivo dos serviços em nome do contratante. Não é isso. Né? Aqui o atesto na nota fiscal é o recibo provisório, né? É o atesto provisório do fiscal do contrato da prestação daquele serviço. Então, esse item está errado. 18. O fiscal do contrato deverá anotar todas as ocorrências observadas relacionadas à execução do contrato, determinando ao preposto a regularização daquelas que forem ocorrências de falta ou de defeito. De fato, o fiscal do contrato ele tem que acompanhar a execução do contrato. Se ele verificar alguma irregularidade na execução do contrato, ele deve informar o preposto do contratado, né, que tem que estar ali no local da execução do contrato, para que ele proceda às correções, né, que forem determinadas. Então, esse item está correto. Questão 19. De acordo com a Lei 8666, é inexigível a licitação para contratar empresa de notória especialização para a realização de curso. Olha só. Sempre que o profissional for de notória especialização, né, de natureza singular, como dispõe o artigo 25.3 da Lei 8666, é possível a contratação direta sem a realização de licitação. E essa contratação direta se dará com que fundamento? Na inexigibilidade. A licitação aqui é inexigível. É uma das hipóteses previstas no artigo 25 da Lei 8666. Por isso, esse item está correto. E, por fim, a nossa última questão. A rescisão unilateral do contrato administrativo pela administração, por ser ato discricionário, independe de motivação e da vontade de outra parte. Olha só, duas observações. Primeiro, a rescisão unilateral do contrato administrativo não é ato discricionário, é um ato vinculado, porque essa rescisão só é cabível nas hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8666. Tudo bem? Então, ele é um ato vinculado. Outra coisa, quaisquer que sejam as hipóteses utilizadas pelo gestor para rescindir unilateralmente o contrato administrativo, a decisão, ou seja, o ato de rescisão,
ele deve ser sempre motivado. É o princípio da motivação que rege a administração pública. A motivação é sempre obrigatória. Então, esse item está errado. Item errado. Muito bem, pessoal. Nós concluímos, então, esse curso de gestão de contratos. Espero ter contribuído bastante aí para a aprovação de vocês no concurso, né, no futuro bem próximo. E encontro vocês na administração pública. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui e dividir esse espaço com vocês. Agradeço a todos vocês pela confiança e pela preferência. Muita sorte para vocês, muito sucesso e muito trabalho também na administração pública. Obrigado, até lá.